O título para essa palavra é Como Crianças. Algo que o Senhor ministrou no meu coração. E é lindo a gente ver o que está acontecendo aqui. O que aconteceu aqui hoje ilustra perfeitamente. É mais do que ilustrar, é o próprio acontecimento do que o Senhor Jesus realiza nas nossas vidas. E o que Ele espera de cada um de nós, o que Ele ensina para nós. O Senhor Jesus, em todo momento da sua trajetória, Ele esteve trazendo ensinamentos. E nessa palavra, Ele traz ensinamentos, ensinando os seus discípulos, e algo que a gente tem que trazer para nós nos dias de hoje, onde Ele fala que devemos ser semelhantes a essas crianças, porque o reino de Deus pertence a esses que são semelhantes a essas crianças. Receber o reino de Deus como crianças, ser semelhante a crianças. E nós nos perguntamos com isso, o que é ser semelhante a uma criança? Meditando e falando com o Senhor, eu me fiz uma pergunta, que eu convido você a fazer essa pergunta para você mesmo agora. O que uma criança tem que eu não tenho? O que uma criança tem que eu não tenho, que você não tem? Será que a gente pode meditar um pouco na palavra de Deus e abrir o coração e deixar o Senhor falar conosco? A gente pode observar algumas coisas na vida das crianças. Por exemplo, se a gente pegar aqui a questão da obediência. Será que é a obediência que a criança tem, que eu não tenho? Podemos observar talvez alguma criança que sim, é muito obediente aos pais. Mas por outro lado, outra criança não é naturalmente tão obediente assim. E até aquele mais obediente acaba que acontece em algum momento, dependendo do humor, vai acabar desobedecendo. Então a obediência não pode ser algo que o Senhor Jesus estava falando, por exemplo, de que a gente tem que ter como criança. Porque se o Senhor falou como criança, semelhante a crianças, Ele estava falando a respeito de todas as crianças. É algo que nós devemos encontrar em todas as crianças e não somente em uma ou outra. Diz aqui que Ele deixou vir a Ele as crianças que estavam ali perto e usou de exemplo. O que mais? Será que é o amor ao próximo? A criança, ela naturalmente ama o seu amiguinho, o seu coleguinha e nunca briga? Não, né? Bem diferente disso. Eventualmente você pega um ou outro dando tapa na cara. E aí você precisa ensinar. Pega lá no maternal para ver se não é assim. Puxa o cabelo, dá mordida. Então não são desse tipo de coisas que o Senhor está falando. E meditando, falando com Deus, o Senhor me fez trocar a pergunta que eu estava fazendo para meditar e para refletir. E eu convido você a trocar essa pergunta comigo também agora. E a pergunta melhor que a gente deve fazer para entender do que o Senhor Jesus está falando para nós, a respeito de sermos como crianças. Nós devemos perguntar o que é natural em uma criança, mas não é natural em um adulto. O que é natural em uma criança, ao ponto de que se eu olhar para qualquer criança na face da terra, eu vou achar essa característica, porque é algo natural para todas as crianças. E o que é natural numa criancinha, mas não é natural para nós que já crescemos, amadurecemos, nos tornamos adultos? Devemos nos perguntar isso, para entender do que o Senhor Jesus está falando para nós. Quando o Senhor fala a respeito do reino de Deus, e como Ele está dizendo aqui, do reino de Deus pertence a esses que são assim, ou quando Ele diz que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Eu não sei você, mas de imediato, para mim, isso é algo muito importante para a minha vida, porque eu quero entrar no reino de Deus. Quem quer entrar no reino de Deus? Aleluia. É lógico que a gente sabe, a gente já tem o papel de embaixadores do reino, de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, mas nós sabemos do reino celestial, da Nova Jerusalém, e nós queremos entrar na Nova Jerusalém, e o Senhor Jesus está falando, e se Ele está falando a respeito desse assunto, nós devemos levar em consideração, tomar muita atenção, porque é muito importante para nós, porque Ele diz que nunca entrará nele quem não for como uma criança, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança. E entre tantas características que nós podemos observar nas crianças, eu quero destacar com a igreja algo que o Senhor colocou no meu coração, de duas características.
E dentro delas a gente pode observar e resumir muitas coisas a respeito das crianças. E com isso nós aprendemos e entendemos o que o Senhor Jesus está falando conosco. Então essas duas características, duas palavrinhas para resumir. A primeira delas é a dependência. Porque nós precisamos ser semelhante a crianças, como diz no versículo 16. E nós observamos nas crianças que todas as crianças são dependentes dos pais. As palavras usadas aqui para falar de crianças são duas palavras no original. Uma trata a respeito de crianças pequenas, criancinhas de 2, 3, 4 anos de idade, os pequenos infantis. E a outra palavra usada diz respeito a crianças de colo, que são criancinhas ainda menores, de meses ou até 1 aninho de idade, quando depois começa a aprender a andar, a engatinhar, salvo algumas exceções, assim como o pastor Isaac, que com 10 meses começou a andar, né, pastora Ziza? Mas a palavra está falando a respeito de criancinhas pequenininhas, criancinhas que são dependentes dos pais, criancinhas que como aqui a gente tem visto nascendo de novo, recém-nascidos, que se não tiver um adulto, um responsável, para dar uma mamadeira, para ele tomar um leite, ele não consegue se virar sozinho. Se você não estiver perto de uma criancinha dessa para trocar fralda, limpar e dar banho, a criança não consegue se virar sozinha, ela depende do adulto, depende de alguém responsável. A criança, inclusive, não consegue nem dormir sozinha. O meu filho, eu sei disso, teve momentos que a gente precisou ensinar para ele como dormir, que ele estava com sono irritado e não sabia dormir. Queria dormir, mas não sabia como. Aí você tem que ficar ensinando, balançando, para a criança fechar o olhinho e saber que é assim que dorme, descansa. Que esse estresse, esse nervosismo é cansaço. Porque a criança, ela depende, ela não sabe se virar sozinha. Mas ainda a respeito da dependência, nós entendemos que na vida natural, nós quando crescemos, sim, nós nos tornamos independentes dos nossos pais. Pelo menos esse é o natural que deveria ser, amém? Fica aí o recado para os jovens marmanjos que estão querendo casar, e ainda está aí, né? Dependendo do pai, da mãe. A gente tem vivido uma sociedade que tem acontecido muito isso. É fato, os pais estão participando da vida dos filhos muito e cuidando dos netos, amém, mas é natural, uma hora vai ser independente totalmente. A natureza mesmo prova. Chega um momento que os pais se envelhecem, morrem, e os filhos continuam aí. Não está mais dependendo, não está preso. Continua a vida, porque já se tornou independente. Porém, essa é a realidade natural da coisa. Uma criança, ela é dependente, o adulto não é dependente. Mas trazendo para a nossa vida espiritual, e trazendo para o relacionamento meu e seu com Deus, que é a respeito disso que o Senhor Jesus está falando, amém? Ele está trazendo realidades da nossa vida com Deus. E se a gente for meditar nisso, será que tem algum ser humano na face da terra que é independente de Deus? Que consegue viver sem depender de Deus, de qualquer coisa de Deus? Se começarmos a meditar a respeito do ar que nós respiramos, o ar que eu respiro, o ar que você respira, é Deus que te concede. A palavra de Deus diz que o Senhor, nosso Deus, quando criou o homem, Ele pegou com o pó da terra, formou o corpo de Adão, e soprou nele o Espírito, o sopro de vida. E ele se tornou uma alma vivente. Então esse mesmo sopro de vida que começou em Adão e que começa em cada um de nós, ainda no ventre da nossa mãe, esse sopro de vida é o que mantém eu e você vivos a cada dia da nossa vida. E meditando nisso, nós chegamos à conclusão, então peraí, na caminhada com Deus, é diferente da natureza, porque ainda adultos, eu e você dependemos totalmente de Deus. Quero aproveitar e fazer um parêntese, compartilhar, testemunhando algo que eu vivi nessa última semana. A gente foi fazer uma viagem de férias, graças a Deus a gente
pode, né? Deus deu o exemplo, Ele descansou. E eu tirei alguns dias com a minha esposa, o meu filho. Fomos para o Nordeste, viajamos de avião. E na volta, o que acontece? Eu já tinha declarado, como eu sempre reconheço, a minha vida está nas mãos de Deus. Mas eu orei ali naquele momento que o avião estava decolando, eu já apresentei ao Senhor, falei, Deus, esse avião está em tuas mãos. E chegando aqui em São Paulo, tempo ruim, tempo fechado, né? A nossa cidade, a gente já conhece assim. E a chuva engrossou, ficou muito forte no momento que a gente estava chegando. Para ajudar, era o aeroporto de Congonhas. Misericórdia, vocês já estão se sentindo lá dentro do avião comigo. Aí o avião chega pertinho da pista, de repente, precisou arremeter, é isso? Arremeter. Subiu de novo. Ai meu Deus, a gente já fica, está acontecendo. Até aí tudo bem que já tinha acontecido isso comigo uma vez. E depois ele deu a volta e pousou, amém, glória a Deus. Porém veio aquela coisa, o tempo estava pior dessa vez, estava uma chuva forte. Aí a aeromoça falou, daqui a pouco o piloto vai informar a tripulação, aos passageiros o que está acontecendo. Aí ele falou, depois de alguns minutos, devido a um forte vento na cauda, precisei arremeter, em instantes nós faremos uma nova tentativa. Aí você fala, meu Deus, um vento na cauda. Ele chegou perto, precisou subir. Sabia aquele conhecimento que ele tinha, que poderia ser um risco tentar pousar naquele momento. Aí deu a primeira volta, demorou. Quando foi de novo, chegando perto, até inverteu a cabeceira da pista, que fala, né, o sentido do avião pousar, para fazer uma aterrissagem diferente do sentido do vento. Aí de novo, chegando pertinho, subiu de novo. Ai, Jesus. E aí já foi pior, porque os movimentos do avião começaram a ficar mais bruscos. Para você ter a noção, eu não vi quase ninguém que não estava passando mal. Eu já estava enjoando, já começou a embrulhar o estômago. Eu, a pastora Dayana, nessa segunda, o avião começou a fazer aquelas curvas que você sente seu estômago batendo numa costela, na outra costela. E aí você não consegue mais controlar. O meu filho vomitou do nosso lado, passou mal, tadinho. As mulheres, algumas começaram a chorar dentro do avião. Até ali naquele momento, eu senti um pouco de medo. Lembrei, obviamente, do avião da TAM, que, né, não precisa nem falar nada. Mas ao mesmo tempo o Senhor me fez lembrar, você não orou lá no começo, que eu estava com, esse avião estava nas minhas mãos? E aí na hora veio uma paz. E o Senhor também colocou em mim uma convicção, assim como Ele falou com Paulo naquele navio, onde estava aquela ameaça, aquele naufrágio, e Paulo com ousadia falou ali, que nenhum naquele navio iria morrer. E eu já me falei, Deus, você quer que eu fale isso no meio do avião? Eu falei, se ficar pior a situação, eu vou levantar e vou falar. Mas ao mesmo tempo eu sabia, não, eu sei que Deus está falando, eu não vou morrer e ninguém aqui nesse avião vai morrer. E naquele momento passou todo o medo, só ficou o enjoo. Mas para a glória de Deus, mais algum momento, para você ter uma noção, nisso tudo foi 40 minutos a mais no céu. Aí na terceira tentativa, para a glória de Deus, o avião veio, pousou, foi tudo perfeito. E eu recebi o livramento do Senhor, eu e minha família, estamos aqui para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu tive a certeza, Deus, se você ainda não terminou a obra, através da minha vida na terra, o Senhor não vai me levar agora. E justo, dito e feito, estou aqui, vamos trabalhar para o reino. Mas é interessante que naquele momento, é aquele momento onde todo avião tem a convicção que a vida nossa não está nas nossas mãos. Parecia que se tinha algum ateu ali, na hora deixou de ser ateu, porque todo mundo estava falando de Jesus, de Deus e tal. Porque a nossa vida, nós dependemos de Deus. Mas qual que é a diferença? Então, qual que é a diferença entre nós e as crianças? Porque se nós, quando crescemos, tornamos adultos, continuamos dependentes de Deus, aí nós precisamos meditar e entender que na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Jesus, é isso que o Senhor Jesus está falando, nós precisamos sempre continuar como crianças. Porque a criança, ela depende de alguém, mas ela não se envergonha de depender de alguém. Ela depende de alguém e ela é humilde o suficiente para reconhecer aquilo e permanecer nessa posição.
Eu sou humilde, eu dependo de alguém, eu dependo de Deus. Eu e você, nós dependemos de Deus. Queira você ou não, a sua vida está nas mãos do Senhor, o seu Deus. Aleluia! Glória ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia! Então a diferença entre o adulto e a criança é que o adulto ele começa a querer parar de ser dependente. E aqui já trazendo para a vida espiritual, a gente nasceu de novo. Fiz questão de ficar com essa camiseta porque tem tudo a ver. Nós nascemos de novo, a grande maioria aqui já nasceu de novo. Mas a gente caminhando com Jesus, a gente começa a amadurecer espiritualmente. E a gente começa a ter aquela tendência do natural de querer parar de ser dependente, de querer controlar as coisas do nosso jeito e parar de querer esperar por alguém fazer. E você quer fazer do seu jeito, você quer ter o controle total da sua vida, do hoje, do amanhã, do que você vai fazer. E quando um pouquinho sai dos teus planos, você já fica nervoso, já fica estressado, já desconta em alguém que não tem nada a ver. Mas a criança, ela é dependente, ela reconhece e ela não se envergonha, ela tem humildade. E nós, como crianças espirituais, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós dependemos de Deus. Não querer jamais nos tornarmos independentes de Deus. Como a palavra de Deus diz, 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando a respeito do amadurecimento, eu te pergunto, aonde na Bíblia vai dizer para mim e para você, cresçam, porém, na sua independência de Deus? O Senhor nunca vai falar isso para nós. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Crescer na nossa graça é o quê? Crescer na total dependência de Deus. Porque a graça é um favor de Deus sobre as nossas vidas. É a misericórdia, porque Ele nos amou. Através da graça, Ele nos salva. Então nós crescemos na graça, ou seja, quanto mais amadurecemos com Deus, mais reconhecemos que precisamos dEle. Precisamos do amor de Deus. Aleluia. E crescer no conhecimento da palavra. No conhecimento a respeito do seu Deus, daquele que te ama, daquele que derramou o Espírito Santo em você para te regenerar e te fazer nascer de novo. Aleluia. Para que você possa viver as realidades do reino de Deus. E depender de Deus, conhecendo a Deus através do crescimento na graça e no conhecimento de Deus, nós crescemos também em confiança. Você tem a humildade para reconhecer. E com essa dependência, reconhecendo, aceitando a sua dependência, conhecendo o Deus, o seu Pai, aquele ao qual você é dependente, você ganha o que? A confiança no seu Deus. Você confia no seu Pai Celestial. Salmo 37:5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Quantos de nós muitas vezes temos dificuldade de viver isso? Porque entregar o seu caminho é entregar os seus planos, é entregar a sua vontade. Falar, Deus, está aqui, o que eu planejei fazer hoje, essa semana, esse mês, esse ano, está aqui. Eu entrego nas tuas mãos. E eu te peço, faça a tua vontade. Entregue o teu caminho, Senhor, confie nele. É difícil você confiar em alguém que você não conhece. Como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Por isso que nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, conhecendo que Ele é esse Pai de amor, esse Pai celestial. E aí você confia, não, eu sei que eu dependo dEle, mas é uma coisa maravilhosa depender do meu Pai celestial, porque Ele me ama, Ele cuida de mim. E eu entrego a minha vida a Ele, eu entrego o meu caminho ao Senhor, e eu confio nele. Aleluia, e Ele agirá, e o mais Ele fará. Tudo que for necessário na minha vida, Ele fará. Aleluia, porque eu entrego a minha vida, o meu caminho a Ele. Aleluia. E dessa maneira, nós confiamos no Senhor para viver as promessas que o Senhor Jesus compartilha para nós. Em Mateus 6:26, o Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos, Ele disse,
Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus está falando, Ele está usando o exemplo das aves. E mostrando, assim como vocês dependem de Deus com fôlego de vida, as aves também. Toda a criação também. Toda a terra, todo o universo está nas mãos de Deus. E tudo existe e subsiste nele. E observe então as aves como exemplo. As aves, elas não trabalham, elas não cultivam, elas não semeiam, não colhem, não armazenam os alimentos nos celeiros. Contudo, todo dia, a cada manhã, cada tarde, cada final da tarde, nunca falta o alimento para todas as aves na face da terra. Aí Jesus fala agora, olhe para você. Não é você muito mais importante do que essas pequenas aves? Confie no seu Deus. Confie no seu Deus. Mais adiante no versículo 31 ele diz: portanto não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E ele diz, é um Pai Celestial. Você tem lá no céu, olhando para você, cuidando da sua vida, um Pai Celestial que te ama. Que enquanto você está aqui, enquanto você está no seu dia a dia, cuidando das suas coisas, muitas vezes achando que é por seu mérito que você está conseguindo, tudo que você está conseguindo, Ele está lá alimentando as aves na face da terra, Ele está alimentando os animais silvestres por toda a face da terra, e ao mesmo tempo Ele está olhando para você e está trazendo a provisão diária na sua vida, na sua casa. E por isso Jesus falou, não corram atrás dessas coisas, pois os pagãos, ou seja, aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, esses é que correm atrás dessas coisas. Agora vocês, lembrem-se, vocês têm um Pai Celestial lá no céu, e Ele, aleluia, o seu Criador, o seu Pai, Ele sabe tudo o que você precisa. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele sabe tudo o que você precisa. Então é nós voltarmos a sermos crianças, reconhecendo, não adianta, não tem nada que eu possa fazer para me tornar independente de Deus. Eu devo sim parar de querer ser independente e me humilhar e falar, Deus, eu dependo de Ti. E Deus, eu conheço o Teu amor, eu conheço como Tu és um Pai de amor. E eu confio em Ti. Eu entrego minha vida, eu confio, eu descanso em Ti. E eu sei que a cada dia, assim como o Senhor alimenta as aves, o Senhor me alimenta, o Senhor me sustenta, o Senhor me provê em tudo o que eu preciso. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Porque até aquilo que você não se atenta que você precisa, o seu Pai Celestial já está cuidando disso para você. Amanhã, quando você se lembrar, nossa, eu esqueci de tal coisa, Deus já está lá na frente falando, meu filho está aqui, eu te amo, eu estou cuidando de você. Aleluia. Reconheça, você depende de Deus. Fala para quem está do seu lado, reconheça, você depende de Deus. Aleluia. Aceite essa posição com alegria, como uma criança. Tenho certeza que ninguém aqui nunca viu uma criancinha de 1 ano de idade estressada. Aí você chega para ela e fala, por que você está preocupado? Eu não sei se vai ter leite para eu tomar amanhã. Não sei se meu pai vai ter fralda para me dar. Aleluia. Glória a Deus. Se nós voltarmos a sermos crianças, será que a gente vai ter atitude assim? É isso que o Senhor está falando com você. Volte a ser criança. Volte a ser um infanto. Volte a ser um bebezinho no meu colo para eu cuidar de você. E apenas se lance nos meus braços. Confie que eu estou cuidando da sua vida. Pare de se preocupar, louvado seja o Senhor. Aleluia. A segunda característica que a gente observa, que é natural em todas as crianças, glória a Deus pelas crianças, que é natural, por quê? Porque a gente vai encontrar em qualquer criança aqui no Brasil ou no Japão, em qualquer lugar. Toda criança, ela depende de alguém. E ao mesmo tempo, toda criança tem uma característica, que é o aprendizado.
Amém? Repita isso, aprendizado. Agora eu vou ensinar uma palavra nova. Aprendibilidade. Essa palavra não existe, tá, igreja? Na verdade, é aquela coisa, a internet diz que existe, mas no meu dicionário eu não achei, então não leve em consideração a internet. Mas essa palavra significa o que eu quero dizer aqui para você. O aprendizado, ou essa palavrinha, aprendibilidade, que significaria o quê? A condição, a posição de estar sempre pronto a aprender. Sempre aberto para novas informações, a novos ensinamentos. As crianças são assim, a gente até diz que a criança é como uma esponja. Tudo que você fala, tratando-se principalmente de criancinhas pequenininhas, falou qualquer coisa do lado da criança, ela está aprendendo. Ela está ouvindo conversas dos adultos. A criancinha está ali perto, está ouvindo tudo e está aprendendo. Vai além, não precisa nem falar, toma uma atitude perto de uma criança, ela vai ver e vai aprender. Depois, se foi uma atitude errada que você fez, você vai corrigir, ela fala, mas eu aprendi com você. Que ela é uma esponja, ela está sugando tudo, ela está aprendendo. É como uma terra árida, sedenta pela água, você põe ali e já suga, já absorve. A criança tem a mentalidade assim, o cérebro fresco, pronto para novas informações. E isso é natural, você pode encontrar em qualquer criança na face da terra. É a idade melhor para qualquer aprendizado. É na infância, é como criança. E eu creio que é isso que o Senhor também está destacando para nós como criança, para sermos como criança. No versículo 17 que nós lemos, diz que ele falou, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus, como uma criança, nunca entrará nele. Porque eu entendo aqui, eu vejo, a gente tem o primeiro sentido, o mais óbvio, que é você receber como uma criança, porque o reino de Deus é uma dádiva, é algo que o Senhor dá, que a gente não conquista, mas é um presente. E você recebe o reino de Deus, a vida eterna, a salvação da sua alma, como um presente, como uma dádiva. Mas eu também observo esse outro aspecto que o Senhor está ensinando, que você recebeu o reino de Deus como uma criança, é você imaginar como o Senhor Jesus chegando para uma criancinha, falando, olha, o meu reino, o reino que eu vivo, o reino que eu vim para te levar, para você viver nesse reino, está aqui, ó, é esse pacote aqui, ó. Esse é o reino de Deus. E você recebe esse reino, esse pacote fechado. E tudo o que está escrito aqui nesta palavra, neste livro, é a realidade do reino. E como que uma criança recebe? Ela absorve aquilo, ela recebe. E ela, a partir daquele momento, tudo o que está ali, o que ela vai receber, se torna imediatamente verdade absoluta para ela. Não tem questionamento, não tem dúvida, mas é verdade absoluta. A idade da infância é a idade de construção, de formação dos nossos princípios de vida. Então é ali que o que você aprendeu de um jeito quando criança, para mudar depois vai dar mais trabalho do que você quando aprende quando criança. Porque você não tem nada para comparar, para conflitar. Mas aquilo é naturalmente absorvido como verdade. Não vai ter dúvida de nada. Tudo é novo. E tudo se torna essa verdade absoluta. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia é Romanos 12. Que o Senhor fala, não se amoldem, não se conformem. Com esse sentido de não se amoldar nos padrões deste mundo, mas sejam transformados. Agora que vocês nasceram de novo. Porque vocês já cresceram, mas agora espiritualmente vocês nasceram de novo. Então vocês precisam ser transformados de dentro para fora. Como? Através da renovação da sua mente. Aleluia! É você fazer o quê? É dar um restart. Como se fosse um HD de computador, você formata o seu cérebro, apaga toda a informação e começa a alimentar tudo de novo. Renovando a sua mente para que você seja transformado nos padrões do reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Para não se amoldar, não tomar a forma do mundo. E para isso nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser como crianças. Na nossa vida espiritual, quando você pega a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia como coisas novas para você.
e recebendo. Não, se o Senhor está falando isso é verdade, eu creio, tomo posse, eu vou viver. Ah, se o Senhor falou, eu creio, tomo posse, eu vou viver. A criança é assim, ela não vai nunca duvidar de nada. Esses dias mesmo eu estava num momento em família, brincando com a Dayana, com o Davi. E falei uma coisa ali para brincar, e a gente riu. Aí depois passou alguns minutos, o Davi veio para mim e falou: pai, mas é sério mesmo isso? Eu falei: não, Davi, eu estava brincando. E aí a gente precisa até tomar cuidado, porque tudo que você diz, ele toma como verdade. Aleluia, glória a Deus. Por isso que quando eu e você nos deparamos com a palavra de Deus, nós precisamos ir com essa ingenuidade, com essa pureza de uma criança, com esse cérebro totalmente deletado com as informações do mundo e livre para novas informações do reino de Deus, para que aquilo que o Senhor fala a teu respeito se torne verdade na sua vida, para aquilo que o Senhor promete na sua vida, você aceite e lance fora toda a dúvida do seu coração. Aleluia. Eu creio que o Senhor nos chamou e o Senhor está nos preparando. Nós estamos para viver tempos maravilhosos da igreja do Senhor Jesus. Tempos de grandes milagres do reino de Deus. A noiva de Cristo sendo preparada para viver coisas grandiosas. O Senhor Jesus, Ele falou para os seus discípulos: vocês, escutem aqui, vocês discípulos, vocês farão coisas e obras ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai e eu vou deixar a responsabilidade com vocês. Mas se a gente for nos deparar com essa palavra, com a mentalidade de adultos, maduros espirituais, não pendendo para o lado bom dessa palavra, você vai olhar e falar: não, mas peraí, que isso? Eu fazer coisas maiores do que Jesus, que é o Filho de Deus? Jamais. Aí você está, peraí, então você está dizendo que a palavra de Deus está dizendo algo a respeito de você que não é verdade? E quando você diz isso para uma criança, escuta aqui, pequenino de Jesus, quando você crescer, ou ainda daqui a alguns meses, se prepare, porque Jesus curou um cego, fez um paralítico andar, mas Ele mesmo prometeu para você, coisas e obras ainda maiores do que essas, você fará, porque eu vou para o Pai, e eu envio o Espírito Santo, e através dele, vocês farão obras ainda maiores. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando é que eu e você iremos nos deparar com palavras como essas e parar de duvidar no nosso coração? Oh, aleluia. Eu creio no avivamento que a gente já está vivendo. Eu creio no último derramado Espírito Santo de Deus, milagres, sinais e maravilhas, multidões sendo alcançadas para a honra e glória do Senhor. Uma última grande colheita de almas. Eu sonho com uma igreja unida. Claro, dentro de cada um de nós aqui, começando por nós, mas uma igreja unida que se espalha pela face da terra. Onde ninguém mais tem apego à placa, a denominação nenhuma, mas não, eu bate no peito e fala: eu sou igreja de Jesus Cristo. Aleluia! E é engraçado que quando a gente compartilha coisas dessas, muitos falam: que isso, imagina. Quantos já se cansaram de buscar e lutar por isso? Mas eu creio porque o Senhor Jesus, o seu Salvador, o meu Salvador, em João 17 ele orou: Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um, porque eu quero que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, porque quando eles forem um, o mundo vai crer que tu me enviaste. Oh, louvado seja o Senhor. E se eu e você temos orações atendidas, quanto mais a oração do nosso Salvador vai ser atendida para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então eu creio, eu sonho. E nós precisamos voltar a sonhar, voltar a crer no que a palavra diz a respeito de cada um de nós. Aleluia. Em Marcos 16, 17, o Senhor fala: esses sinais acompanharão os que crerem. Cadê aqueles que creem ao Senhor Jesus? Aleluia. Você está preparado? Você está preparado para verdadeiramente viver o que Deus está prometendo para você? Aleluia.
estes sinais acompanharão os que crerem. Eu quero crer dessa maneira. Quantos querem crer dessa maneira? Aleluia. Se lançar na palavra de Deus, no que o Senhor diz, sem dúvida alguma no nosso coração. E Ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Fala para o teu irmão aí, você está preparado para Deus te usar? Você está preparado para fazer obras maiores do que o que o Senhor Jesus fez? Aleluia, pergunta aí, eu estou falando sério. Você está preparado para ser como criança e viver as promessas de Deus? Para criança é aquilo, o impossível se torna possível. Se você diz para uma criancinha pequena: ei, você consegue voar, pula da janela, a criancinha vai acreditar em você e vai pular, porque ela vai acreditar que ela voa. Aleluia. E nós precisamos acreditar cegamente assim nas Escrituras, nas promessas de Deus para as nossas vidas. É isso que o Senhor está chamando. Venham e sejam como crianças. Recebam o reino de Deus, essas verdades, como criancinhas, que não duvidam em seu coração. Se eu digo que elas vão ser usadas, elas creem. Então sejam vocês também como crianças. Quantos de nós precisamos voltar a crer como crianças? Em Mateus 18, versículo 1, seus discípulos vêm para Jesus, Ele compartilhando, eles vivendo tantas coisas maravilhosas, Ele falando a respeito do reino, e eles vêm com aquele entendimento errado, perguntando para Jesus. Mateus 18, 1, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Estavam achando que Jesus já ia estabelecer o reino na terra, derrubar o domínio do Império Romano, e eles seriam ali os companheiros de Jesus, auxiliares no reino de Deus. E aí agora, com aquela certeza, eles já começaram a brigar. Mas entre nós aqui, Jesus, quem vai ser o maior? Será Pedro, ou será eu, ou será Tiago, ou será João? Aí Jesus fala: peraí. Aí aqui diz a palavra, Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, imagina essa cena, Jesus, os 12 discípulos, daqui a pouco Jesus chama uma criancinha pequena, no meio daqueles homens, que eram jovens, mas já adultos, já amadurecendo, e ele aponta para aquela criança e diz: eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês estão brigando aí para ver quem vai ser o maior? Deixa eu te dizer uma coisa, vocês precisam voltar a ser pequenos como essa criança, senão nem entrar no reino vocês vão entrar. Então para de viajar e para de lutar pelo que você não faz ideia do que é. Humilhe-se, porque Ele apresentou o que é a condição, e aqui que eu chamo a atenção, se o Senhor está falando do reino de Deus e de entrar no reino de Deus, é de suma importância para nós. E Ele diz: a não ser que, ou seja, essa é a única maneira que vocês se convertam. Essa palavra converter tem dois significados, o significado de mudar, de transformar, e o significado de voltar. Então, juntando esses dois significados, nós entendemos que é voltar a ser como criança, passando por uma transformação de adulto, voltar a ser criança. Porque o Senhor Jesus, o Senhor falou, Ele disse que vocês precisam nascer de novo em João 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o que nós passamos, o que os irmãos têm passado, nascer de novo. E nascer de novo no mundo espiritual, voltando a ser criança, com essas duas características. Você precisa assumir, aceitar que você depende de Deus e parar de buscar independência. E em segundo lugar, você precisa ter o aprendizado de uma criança, a aprendizagem de uma criança. Você como uma esponja a respeito da Bíblia. Você precisa voltar, se transformar e ser como criança. E Ele diz: senão,
jamais entrarão no reino dos céus. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora e abaixar sua cabeça. E orar aí, começar a meditar e falar com o Senhor. Em quais áreas da sua vida você precisa voltar a ser como criança? Talvez seja nesse momento de devocional, de leitura da palavra. Aproveite que nós estamos nesse propósito, toda a igreja juntos, lendo a Bíblia. De que maneira você vai ler a Bíblia? Passando batido em passagens que você já conhece? Ou você vai falar, Deus, fala comigo, deixa eu limpar agora tudo que eu já ouvi falar. Eu quero que o Senhor me ensine. Eu deleto tudo, eu quero estar aqui novinho para aprender contigo, Senhor. Fala comigo, me ensina, eu quero as verdades do teu reino no meu coração e na minha mente. Senhor, eu quero reconhecer, aceitar totalmente que eu dependo de Ti. E na verdade crescer nessa graça, crescer nesse conhecimento que eu dependo de Ti. E que é um privilégio porque Tu és um Pai de amor. Eu me humilho debaixo da Tua poderosa mão. E eu confio em Ti, sei que a minha vida está em Tuas mãos o tempo todo. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar um dia sequer na minha vida, um minuto sequer na minha vida. Então eu confio totalmente em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Pai. E eu volto a ser como criança. Eu volto a ser como criança. Eu quero continuar sendo como criança no Teu colo. Quero continuar ouvindo a Tua voz. E não duvidar de nada que o Senhor diz a meu respeito. Se o Senhor diz que eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Se o Senhor diz que está comigo todos os dias, eu sei que o Senhor está comigo todos os dias. Se o Senhor diz que o Senhor habita em mim através do Teu Espírito Santo, eu creio que o Senhor habita em mim. Se o Senhor diz que eu vou ser usado para orar por enfermos e esses serão curados, eu creio. Aleluia. Aleluia. O Senhor está revitalizando promessas aqui nesta noite. Em corações que o Senhor tem falado que Ele vai fazer com a sua vida. E pelo tempo ter passado mais do que você achou que passaria, você deixou de acreditar, mas o Senhor está falando, não, a minha palavra nunca jamais vai passar. E se eu falei, eu sou fiel, eu vou cumprir. Creia, continue como uma criancinha. Continue crendo, porque eu vou cumprir. Aleluia. Aleluia. Fale com o Senhor.